O NETV segue hoje com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito do Recife. A ordem dos entrevistados foi decidida por sorteio na presença de representantes dos candidatos. Foram convidados para essa entrevista ao vivo os 4 candidatos mais bem pontuados na última pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo no dia 12 de setembro. A entrevista terá 8 minutos de duração com 30 segundos para a conclusão da resposta. O nosso convidado de hoje é o candidato Daniel Coelho, do PSDB. Daniel Coelho tem 33 anos, é administrador de empresas e foi vereador do Recife por 2 mandatos. Em 2010, ele se elegeu deputado estadual. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Márcio, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar a valer o tempo, a primeira pergunta, em suas propostas do plano de governo na área da saúde, o senhor disse que vai garantir a entrega de medicamentos pelos Correios. Como é que você pretende viabilizar esse projeto? Olha, isso é algo que já está acontecendo na cidade de São Paulo, a gente não está inventando absolutamente nada novo e esse medicamento vai ser entregue exatamente para aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, para o deficiente físico, para o idoso, para as pessoas que não podem buscar. É muito mais barato para o poder público entregar pelo correio o medicamento do que ele montar toda uma estrutura de farmácia, fazer com que a pessoa saia de casa, pegue o ônibus, vá buscar o medicamento. Por isso que a gente incluiu isso no programa de governo, até por essa experiência bem sucedida da cidade de São Paulo. Também no seu plano de governo, entre as propostas, está revisar o plano diretor e controlar a construção de novos prédios, restringindo o crescimento imobiliário. Candidato, como isso seria feito? Olha, a gente tem que buscar o equilíbrio. A sustentabilidade ela vem de equilibrar os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Não é somente restringir. É evidente que você não pode mais construir da maneira como está sendo feito em bairros como Boa Viagem, Espinheiro, porque você tem ali um adensamento muito grande e com isso problemas graves de trânsito, de saneamento. Então a gente precisa abrir novas fronteiras. Se a gente precisa restringir nessas regiões, em algumas outras temos que abrir as oportunidades. Tem uma área chamada a Mata do Engenho Shoa, que é uma área de 192 hectares. Começa no aeroporto dos Guararapes, pega 11 bairros da cidade do Recife, Areias, Tigipió, Barro, chegando até o Ibura. Nós podemos fazer ali um grande parque, 70% dele hoje ainda é de Mata Atlântica preservada. E imaginem, com um parque desse, né, naquela região, como a gente pode valorizar. Áreas hoje da cidade que estão desvalorizadas, que valem pouco e que ninguém quer investir, elas vão passar a ser interessantes do ponto de vista econômico e imobiliário. Então, o nosso plano de governo ele prevê uma revisão do plano diretor para que a gente consiga restringir onde tem que ser restringido, mas em contrapartida também abrir oportunidades em novas áreas da cidade. O senhor também fala que, se for eleito, vai assumir a responsabilidade pela qualidade, também manutenção das calçadas. Hoje, a manutenção que deve ser feita pelo morador, pelo comerciante, onde fica aquela calçada. Como é que vai ser essa mudança? Olha, primeiro a gente precisa compreender que calçada ela tem que ser prioridade e não pode ser só no discurso. Não adianta agora os candidatos chegarem, né, e dizerem que calçada é importante. O viaduto Capitão Temudo, o seu alargamento, foi uma obra inaugurada esse ano, é o viaduto Joana Bezerra, e foi feita sem calçada ainda. Quer dizer, a prefeitura continua insistindo em fazer uma cidade que não contempla o pedestre. A gente precisa voltar a assumir a responsabilidade da calçada e ter ela de forma compartilhada. Nós não vamos isentar por completo o proprietário do imóvel da sua calçada, não. Ele também tem responsabilidade. Mas no momento que ele não faz a calçada, cabe à prefeitura ir lá, fazer e depois cobrar, né, pela melhoria dentro do valor de mercado ao proprietário do imóvel. O que não pode é a gente permitir que uma calçada ela não seja feita e em alguns locais, inclusive, apesar da intervenção maior. Em alguns bairros da cidade, eu pego naquela região, por exemplo, de Nova Descoberta, tem trechos que você tem um muro e o meio-fio e não tem espaço nenhum para calçada. Aí não é nem responsabilidade do proprietário do imóvel. Ele não tem culpa que a cidade foi feita de forma equivocada. Aí o poder público tem que ir lá, tem que intervir e tem que fazer aquela intervenção, né, para o benefício da grande maioria. Candidato, quais são as suas propostas para o movimento LGBT? Olha, a gente precisa ter uma cidade tolerante, nós precisamos ter uma cidade que aprenda a respeitar a maneira de cada um pensar. Ninguém é obrigado a aceitar a maneira do outro viver ou de pensar, mas todo mundo é obrigado a respeitar. O que a gente quer é uma cidade que saiba conviver em harmonia, que saiba respeitar o direito do próximo. Se a gente fizer isso, vai haver respeito à comunidade LGBT, mas vai haver respeito também aos religiosos, vai haver respeito às pessoas, né, das diversas raças e de diversas culturas. O senhor também fala que vai investir 25% do orçamento da prefeitura em educação. Qual seria a prioridade e como é que o senhor faria para usar esses 25%, né, no orçamento? Olha, Clarice, essa questão dos 25%, lamentavelmente, está fazendo parte do nosso programa de governo, porque a prefeitura está desrespeitando a lei. Não é a decisão do prefeito. A lei federal diz que todos os prefeitos do Brasil tem que investir 25% do seu orçamento em educação. O Recife, nos últimos 5 anos, tem investido sempre menos, sempre abaixo dos 25%. Nós não podemos admitir que dinheiro que já vem
tarimbado para a educação, de que ele não seja, né, colocado para a mesma. O que a gente quer, inclusive, é ampliar, chegar aos 25% no primeiro ano, mas atingir a meta de 30% ao longo de 4 anos. Isso já está acontecendo em cidades, por exemplo, como Florianópolis e até a nossa vizinha Jaboatão. É por isso que o Recife, né, por não estar investindo o que manda além da educação, o Recife tem ficado para trás. O nosso IDEB hoje, né, que é o Índice de Avaliação do Governo Federal, diz que nós temos aqui na nossa capital a pior rede municipal de ensino de toda a região Nordeste e a segunda pior do Brasil. Nós temos que resgatar isso, fazendo esse investimento e aí investindo em infraestrutura para as escolas, escola em tempo integral, são as quadras poliesportivas, ou seja, uma infraestrutura decente para os nossos estudantes. Candidato, vamos falar do trânsito, porque está cada vez mais difícil encontrar vagas de estacionamento nas ruas do Recife. Como é que, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor pretende fazer para resolver esse problema da falta de estacionamento? Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás e compreender de que o carro, o veículo individual, não pode ser a saída para o trânsito. O Recife hoje tem 500 mil carros circulando diariamente na cidade. Até 2020 nós vamos chegar a 1 milhão. Então nós temos que priorizar o transporte público, nós temos que ter a compreensão de que é importante o pedestre, uma rede integrada de ciclovias que permite o trabalhador usar a bicicleta para sair de sua casa e até seu destino final. Então primeiro a gente tem que mudar esse conceito para não entender que é somente o carro que tem solução. Mas para o carro, para quem vai continuar usando o carro, nós precisamos estimular o edifício garagem e os estacionamentos. Estacionamentos inclusive públicos em algumas situações. O estacionamento ele não pode ser visto como mais um negócio. A prefeitura não pode querer ganhar dinheiro com cobrança de IPTU e ISS no estacionamento. Esse é um equipamento que tem função pública. Então nós temos que dar o estímulo tributário para que mais espaços como esses apareçam na cidade e a gente consiga tirar, né, os carros da rua, até porque é na retirada desses carros das ruas que a gente vai conseguir fazer uma rede de ciclovias na cidade. Em suas propostas de incentivo à cultura, o senhor fala na criação dos centros integrados de cultura nos bairros. Como é que esses centros iriam funcionar? Olha, esses centros vão funcionar inclusive em espaços que já existem e hoje estão abandonados. Nós temos 7 centros sociais urbanos na cidade do Recife, que foram abertos na década de 80 e hoje, infelizmente, a gente tem a grande maioria deles até desativados. O da Mostardinha, ele tombou, as paredes caíram, o teto desabou e ele está lá parado, sem nenhum tipo de atividade sendo oferecida à população. A ideia é que nesses centros de cultura a gente faça o resgate da nossa juventude. Ali tem que ter o teatro, tem que ter aula de dança, tem que ter as atividades lúdicas, atividades esportivas que deem oportunidade aos nossos jovens. Essa, inclusive, é a melhor maneira de combater a violência. Nós já temos o espaço, ele já está aí, o que precisa é ele ser reativado. Por isso, inclusive, que a gente está fazendo um compromisso com a cidade de não sair prometendo nada novo enquanto a gente não resgatar o que eles abandonaram. O senhor fala num Recife 100% conectado. Se eleito, em quanto tempo essa meta será atingida? Olha, o Recife 100% conectado, até para a gente poder explicar um pouco melhor, nas suas escolas, ou seja, as escolas do município estarem 100% conectadas e nós termos, né, o que a gente vai chamar dos spots, dos pontos de internet livre. Não vai ser para a cidade toda, até porque as experiências de outras capitais e de outras cidades do mundo é que quando você coloca a internet livre em toda a cidade, a velocidade fica muito lenta. As pessoas terminam não conseguindo usar adequadamente. Então a ideia é que a gente tenha as escolas com internet e aí coloque os pontos, né, livres em toda a cidade e isso a gente planeja fazer no prazo de até 2 anos. Você já ter esses pontos específicos, aí pontos centrais nos bairros onde as pessoas possam ir lá e levar o seu telefone celular que tem acesso à internet ou até o seu computador portátil e fazer o uso dessa informação. Você também tem um projeto de corredores de ônibus com bilhetagem antecipada. Como funcionaria esse corredor de ônibus? Olha, qual é a grande vantagem da passagem ser paga antecipadamente? Em vez da cobrança ser paga dentro do ônibus, ela é paga na estação. As pessoas podem entrar e sair de uma forma muito mais rápida de dentro dos veículos. Como também é importante um compromisso que a gente está fazendo, de fazer com que todos os ônibus da cidade do Recife, eles sejam climatizados, eles tenham ar-condicionado. Foi feito um compromisso com a cidade do Recife alguns anos atrás, quando a prefeitura retirou junto com o governo do estado as combis e o transporte alternativo, de que para melhorar a qualidade do serviço, todos os carros teriam ar-condicionado. Depois voltou-se atrás. A gente não pode abrir mão disso, então a gente quer a passagem paga antecipadamente na estação, corredor exclusivo em todas as avenidas principais e os carros com ar-condicionado para poder resgatar a qualidade do transporte público. Candidato Daniel Coelho, obrigado pela presença aqui no Meninha TV. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, um abraço.